Muito bem, olá, saudações a todos. Hoje o conteúdo da nossa aula é a flexão do adjetivo. Como já estamos estudando esse tema, hoje veremos a flexão. Flexão de gênero, número e grau. Então vamos ver o que é isso a partir de agora. Lembrando que durante essa aula não vai precisar fazer as anotações, porque todo esse material vocês têm no livro, nessas páginas indicadas, né? Páginas 56 e 57. E mais no final do livro tem uma explicação complementar nas páginas 266 e 267. Tá bom? Então também teremos um exercício ao final da explicação e é bom vocês prestarem atenção. E aí, vamos lá. Então assim, flexão de gênero. Gênero, nesse caso, estamos falando masculino e feminino. E aí o adjetivo ele vai variar, né, em gênero. Vai ter o adjetivo feminino e vai ter o adjetivo masculino. Então aqui, por exemplo, herói voador. Vejam que o voador ele é adjetivo masculino. Esse adjetivo ele vai acompanhar, como a gente sabe, o adjetivo é uma característica, ele vai acompanhar o substantivo. O substantivo aqui é herói e voador é o adjetivo. Como herói é masculino, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo. Então, nesse caso também será masculino. O outro gênero, que é o feminino, nesse caso, se fosse heroína, como seria? Então, o adjetivo ele também tem que acompanhar. Então, a heroína é feminino, a palavra voador fica voadora. Então, heroína voadora, voadora é o adjetivo feminino. Então, sempre acontece isso. Sempre que o substantivo for masculino, aí aqui o adjetivo, ó, isso aqui é o adjetivo, ele será masculino também. A mesma coisa acontece no feminino. Se o substantivo for feminino, que é o caso de heroína, o adjetivo também será feminino. No caso aqui, voadora. Agora, existem assim, alguns adjetivos que eles só têm apenas uma forma. E que essa única forma ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Acontece aqui, por exemplo, com valente. Então, era um menino valente. Vejam que a marca de masculino é o O aqui, né? Na palavra menino. Então, valente é o adjetivo. Vejam que só vai existir uma única forma, que ela pode ser usada tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, tanto faz ser menino como menina, o adjetivo valente ele não vai sofrer modificação. Existe uma única forma para ambos, não? Era um menino valente e era uma menina valente. Porque aqui o adjetivo é essa palavra grifada. Ó. Tá vendo? Então ela existe apenas uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Um outro exemplo é feliz. Tanto faz eu dizer ele é feliz, né? Que é o masculino. E aí no feminino, ela, a palavra feliz, que é o adjetivo, não sofrerá modificação. Então, isso aí é a mesma coisa acontece com outras palavras, como doente. A palavra doente, no caso, vale tanto para masculino quanto para feminino. Doente, adolescente, presidente, e por aí vai. São palavras, tanto faz eu falar, por exemplo, o doente, a doente. O adolescente, a adolescente. O presidente, a presidente. Então não há modificação. O que vai determinar se é masculino ou feminino é, nesse caso, algumas marcações, como por exemplo aqui do ele ou do ela, né? No caso aqui de menino, tá vendo? O que vai marcar se é masculino ou feminino, esse aqui é o menino e menina. E no caso, por exemplo, como eu falei, adolescente, presidente e doente, o que vai modificar também, saber se é masculino ou feminino, é o artigo, né? O O ou A. Por exemplo, se for um presidente, tem que ser o presidente. Se for uma presidente, tem que ser a presidente. E assim por diante. O adjetivo ele vai também ter a flexão de número. Lembrando, quando a gente fala flexão, flexão significa modificação, é uma alteração na palavra. Então, flexão de gênero, como nós vimos, masculino e feminino. E flexão de número, ele é singular e plural.
Então o adjetivo ele vai variar de acordo com a palavra que ele está caracterizando. Então se a palavra, que é o substantivo, se tiver no singular, o adjetivo também tem que ser singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também tem que estar no plural. Então aqui, por exemplo, ó, heróis voadores. Então no caso de herói, se fosse no singular, seria herói voador, como nós vimos na anterior. Mas no caso de heróis que está no plural, então o adjetivo que acompanha heróis também tem que vir no plural. Heróis voadores. Então a gente vê na linguagem popular, no dia a dia, as pessoas falarem os meninos, os heróis, ou então, por exemplo, heróis voador. Então isso não está de acordo com a norma gramatical, a norma padrão aí. Então, se eu falo heróis, tem que ser voadores. A gente tem que colocar no plural. Substantivo no plural, adjetivo no plural. Plural do adjetivo. E, para terminar isso aqui, existe também a flexão de grau. O adjetivo ele vai variar em grau. Existe o grau comparativo e o grau superlativo. Então, o que é grau? O que é grau? Como é que sofre essa modificação? Olha só, o grau comparativo, nesse caso, ele vai comparar uma coisa com a outra, e aí pode dar uma ideia de igualdade, né? Ou de superioridade. Para comparar, a gente vai ver. Né? Grau comparativo aqui. Por exemplo, o menino é mais querido que a irmã. Então, observe que está comparando. Por que é grau comparativo? Porque está comparando uma pessoa com a outra. Né? Quando compara os substantivos. Então, a expressão que marca aqui o adjetivo, nesse caso que é uma locução adjetiva, é mais querido que. Então, está comparando, por isso que chama grau comparativo. Existem 3 tipos de grau comparativo: igualdade, superioridade e inferioridade. Igualdade é quando vai demonstrar que uma coisa está igual à outra. Superioridade, o nome já diz, é uma coisa maior ou melhor do que a outra. E inferioridade no caso, menor, né, inferior. Então, por exemplo, aqui do grau comparativo de igualdade. O sabonete é tão perfumado quanto o talco. Então, esse tão e esse quanto são as expressões que marcam o adjetivo. Não é um grau comparativo de igualdade. Está dizendo em que o perfume do sabonete é igual ao perfume no caso, não igual o odor, mas igual a intensidade, né, o perfume. Um é igual ao outro. Por isso que fala que o sabonete é tão perfumado quanto o talco. Dá uma ideia de igualdade. No caso agora de superioridade. A água está mais quente que o refrigerante. Vejam que esse mais e este quente é quem vai... Aliás, esse mais e esse que vai dar ideia de comparação, né? O mais é a superioridade e o que é o que está comparando, né? A água está mais quente que... E por fim, é o caso do inferioridade, você ficou menos bronzeado que seu irmão. Mais uma vez, aqui o que é o que vai dar a ligação da comparação, e o menos é que dá a ideia da inferioridade. Aqui, ó, você ficou menos bronzeado que seu irmão, a inferioridade. Se fosse superioridade, seria você ficou mais bronzeado que seu irmão. E se fosse no caso de igualdade, seria você ficou tão bronzeado quanto seu irmão. Seria dessa forma. Agora existem uns comparativos que a gente chama de comparativos irregulares, em que a gente às vezes costuma usar no dia a dia e está errado. Temos que prestar atenção. Por exemplo, as expressões mais grande, mais pequeno. É muito comum a gente ouvir isso. Fulano é mais grande que fulano. Essa fruta é mais pequena que esta outra. É comum a gente ouvir também mais bom. E mais mal a gente até que não ouve tanto. Agora o mais bom a gente ouve muito por aí. Então eu quero chamar a atenção que essas expressões elas estão erradas. Elas não estão de acordo com a norma padrão. Então mais grande não se fala. No lugar de mais grande a gente vai usar maior.
Né? Então, em vez de falar assim, a casa de fulano é mais grande que a de Beltrano. Não, a casa de fulano é maior do que a de Beltrano. A mesma coisa ocorre com mais pequeno. Em vez de eu usar mais pequeno, o correto é o quê? Menor. Tá? Mais bom. Em vez de eu usar mais bom, eu falar assim, chocolate é mais bom que café, por exemplo. Então não é mais bom, é melhor. Né? Tem que usar, chocolate é melhor que café. E mais mal, nesse caso, eu não falo, né? É pior. Às vezes a gente fala no caso mais ruim, né? Chocolate é mais ruim que café, mas não existe mais ruim, tem que ser pior. Então, não vamos mais usar essas expressões. Mais grande, no lugar de mais grande é maior. É mais pequeno, no lugar de mais pequeno usar menor. Mais bom não existe, tem que ser melhor. E mais mal não existe, nem mais ruim, tem que ser pior. E o grau superlativo ele tem dois. Tem o analítico e tem o sintético. O analítico, a expressão ela fica um pouco maior. O sintético ela é reduzida em uma palavra que funciona. Seu pai é muito inteligente. Então aqui o superlativo aqui, a expressão que dá a ideia do adjetivo é esse aqui, ó, muito inteligente. Então no sintético vai ficar apenas uma palavra para essa expressão. Ó. Então vai ficar seu pai é inteligentíssimo. Vejam aí. Então a expressão muito inteligente é substituída por inteligentíssimo. Antes de eu mostrar isso aqui para vocês, certo? Então, eu já vou mostrar já. Então vejam que na página 267 do livro de vocês, existe uma lista de adjetivos, que a gente chama aqui de normal, que ele vai ser aplicado no analítico, e existe o sintético. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou falar só alguns aqui, eu trouxe 12 para eu falar para vocês, mas no livro de vocês, nessa página aqui, existe muito mais para consulta. No caso de amargo, a gente fala amaríssimo. Em vez de falar assim, é muito amargo, o muito amargo está correto, só que é no analítico, no sintético é amaríssimo. Amigo, eu falo amicíssimo. Eu falo assim, meu aluno ele é muito amigo, não, meu aluno ele é amicíssimo. Falar muito amigo, no caso, não está errado não, mas o sintético é amicíssimo. Antigo, antiquíssimo, o antiquíssimo. Cruel, crudelíssimo. Doce, docíssimo. Fácil, facílimo. Então, quando a gente fala assim, esse exercício é muito fácil, está correto falar, só que aí é no analítico. No sintético este exercício é facílimo. Fiel, fidelíssimo. Frio, frigidíssimo. Inimigo, inimíssimo. Inimicíssimo a pronúncia, né? Pobre, paupérrimo. A gente fala fulano é muito pobre, no caso é paupérrimo. Lembrando que falar muito pobre não está errado. Só que aí a gente chama de grau analítico. No sintético é paupérrimo. Sábio, sapientíssimo. E simples, simplicíssimo ou simplíssimo. Então, são 12 que eu trouxe aqui para vocês, 12 formas analítica e sintéticas, que aí você pode ver na página 267. E para fechar, vocês vão fazer o exercício, vejam que vocês vão assistir essa aula, já está no final aqui, vocês vão fazer o exercício da página 56 e 57 do livro. Lembrando que é para copiar e responder. Apenas duas questões, questão 1 e questão 2. Tem uma questão, a primeira questão está na página 56, já no final da 56, e a segunda questão está no início da 57. Então são duas questões, copia e responde. Qualquer coisa, se tiver dúvida, manda mensagem que a gente